Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos discutir algo que é de suma importância para que possamos entender, que é a resposta da microbiota intestinal e obesidade. Então, eu quero discutir com vocês que o olhar sobre o emagrecimento deve ser muito mais ampliado do que simplesmente analisar o déficit calórico. É claro que o déficit calórico é algo importante, mas não basta apenas analisar isso. E para a gente poder discutir junto, eu trouxe um artigo muito interessante, que é o quê? Sobre as características da microbiota intestinal em pessoas com obesidade. Bom, então vamos lá, vamos começar a entender. Primeiramente, o que é microbiota intestinal? Lá no intestino, nós temos micro-organismos que vivem nesse trato digestivo. Então, não somente no intestino, mas sim no intestino é o principal local. E nós temos como os principais micro-organismos as bacteroidetes, as firmicutes e as actinobactérias. É importante que possamos entender o quanto que é essencial a função dessa microbiota intestinal. É importante para quê, Rafael? Porque ela gera diversas repercussões fisiológicas. Deixa eu até mudar aqui a corzinha para a gente poder ver aqui melhor o apontador. Olha só, ela atua contra a proteção de patógenos, na síntese de vitaminas, principalmente vitamina K e B12, no desenvolvimento imunológico, na promoção das respostas de angiogênese, toda uma resposta também na produção de ácidos graxos de cadeia curta, e tem um eixo que é intestino-cérebro. Intestino-cérebro. Então é preciso que possamos compreender essa repercussão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o processo de sobrepeso e a obesidade não é um olhar que devemos ter de uma análise simples. Se eu quero promover o emagrecimento, eu preciso que o meu treinamento e minha dieta possa promover um reajuste nessa microbiota intestinal. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, em pessoas magras, comparado a pessoas obesas, eu tenho toda uma alteração nessa microbiota intestinal. Então, uma série de repercussões fisiológicas vão acontecer. Desde, por exemplo, em obesos, que é o caso aqui, ó, um aumento da neuroinflamação. Eu vou ter aumento de respostas de agentes pró-inflamatórios. Eu vou ter aumento da endotoxina, lipopolissacarídeo, que gera uma série de prejuízos fisiológicos no organismo. Então, entendendo isso, passa com que o treinamento e a dieta possa ter um olhar mais criterioso. Porque, repito, pessoas com obesidade têm um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, há uma alteração na quantidade e na distribuição dessas bactérias no intestino. Isso é chamado de disbiose e leva a uma série de alterações. Então, entenda isso. As bactérias anaeróbias intestinais, incluindo firmicutes e bacteroidetes, podem quebrar carboidratos que são indigestíveis lá no intestino. Carboidratos têm fibras, porque na fibra tem a celulose não tem enzimas que quebram ela. E aí quando essas enzimas, essas bactérias, firmicutes e bacteroidetes, quebram os carboidratos, elas podem produzir os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato, que está relacionado com o quê? Com a expressão de leptina. E a leptina é fundamental por quê? Porque a leptina é uma adipocitocina que atua no hipotálamo inibindo a fome. Então ela é boa, mas tem toda uma alteração. Além disso, a leptina também leva ao aumento do gasto calórico devido à termogênese induzida pela dieta e devido à lipólise. Para poder emagrecer, precisa fazer lipólise e oxidação. Isso é mediado pelo aumento de noradrenalina. Então, pessoas que têm essa alteração na microbiota intestinal, devido ao processo de sobrepeso e obesidade, têm aumento do risco do quê? De diabetes, de esteatose hepática não alcoólica, de aterosclerose, de doenças gastrointestinais. E aí, como doença inflamatória do intestino? Então eu preciso compreender toda essa repercussão para que eu não possa mais olhar a pessoa com sobrepeso e obesidade da mesma maneira que uma pessoa magra.
porque vai ter uma série de alterações fisiológicas. Então, esse artigo, esse estudo, veio mostrar o quê? Qual foi o objetivo? O que eles quiseram investigar? Justamente essa alteração na microbiota intestinal. Então, olha só, a fim de estudar as características da microbiota intestinal de pessoas com obesidade ou eutróficas, o objetivo foi comparar justamente a microbiota intestinal de indivíduos com obesidade e eutróficas. Então, a fim de estudar as características para poder ver o processo de emagrecimento, as intervenções que devem ser realizadas, eles investigaram a microbiota intestinal de pessoas com obesidade e de indivíduos eutróficos. Como foi a metodologia do estudo? Foram recrutados 21 adultos com obesidade, a IMC médio de 35, mas tinha pessoas com MC ainda maior, até de obesidade mórbida. Eram 16 homens, 5 mulheres, com idade média de 35 anos. E foi comparado com pessoas que eles chamaram de indivíduos eutróficos saudáveis, que eram 21 voluntários com IMC média de 20, sendo 10 mulheres e 11 homens, com idade média de 26 anos, tá bom? E foram feitas a análise de amostras fecais e, atenção nisso, todos não estavam sob controle dietético ou medicamentoso para emagrecer e não faziam uso de antibióticos por um mês antes da coleta da amostra fecal. Por que fizeram isso? Para poder realmente identificar como estava a microbiota intestinal, porque antibióticos podem modificar, remédios para emagrecimento podem modificar, tá bom? Eles queriam analisar como é que estava no atual momento a microbiota dessas pessoas, tá bom? Comparando então obesos com indivíduos eutróficos. Beleza, quais foram os resultados? Atenção e olha a importância para isso. Obesos, então aqui nós temos aqui, ó, obeso nesses dois índices que nós temos aqui, obesos tiveram o quê? Menor riqueza de micro-organismos. Isso já é uma resposta interessante para a gente poder compreender a alteração na microbiota. E também eles analisaram em relação à resposta de equitabilidade e de diversidade. E eles viram que obesos têm menor equitabilidade, ou seja, uniformidade. E também tem menor diversidade. É importante nós entendermos isso. Por quê? Deixa eu voltar lá no início da aula. Por quê? Porque pessoas que são magras têm maior diversidade da microbiota. E aí, o processo de sobrepeso e obesidade leva a todo um desajuste. E, na verdade, tem análises que mostram que a mudança na microbiota pode estar associada com o processo de sobrepeso e obesidade. Então, olha só, tem análise que sobrepeso e obesidade leva a mudança da microbiota intestinal e que a mudança da microbiota intestinal leva ao sobrepeso e obesidade. Então, olha só a interpretação de tudo isso. Lembrando que em obesos, esse aumento da endotoxina lipopolissacarídeo aumenta a resposta de NF-κB. NF-κB vai impactar no aumento de TNF-alfa, que é uma citocina inflamatória que leva uma série de desajuste fisiológico para o organismo. Então, eu tenho toda essa alteração na harmonia dessas bactérias intestinais. Isso, como eu falei, friso novamente, leva a toda uma série de respostas inflamatórias. Inclusive, a análise que leva ao aumento da ansiedade, da depressão, do aumento da sensibilidade ao estresse, impactando até em mudanças conectivas, redução na possibilidade de aprendizado, na memória. Olha o impacto. E nós dizendo ainda muitas vezes para poder emagrecer basta analisar o déficit calórico. É muito simplista, é muito superficial. Isso chega a ser tosco. Nós temos que ter um olhar amplo. Rafael, mas o que tem a ver a microbiota intestinal comigo, que sou talvez professor de educação física? Tudo você tem que entender disso. Ah, não é só o nutricionista que tem que entender disso? Não é só o médico? Claro que não. Quanto mais conhecimento você tiver, mais a possibilidade de você entender as repercussões que o treinamento tem que gerar no organismo do seu aluno, a dieta também. Então, aqui, nessa abordagem, se você é médico, nutricionista, professor de educação física, fisioterapeuta, nós temos que entender essa repercussão. Por quê? Porque está tudo alterado. Vai ter uma série de respostas imunológicas alteradas. Isso leva a todo impacto negativo para o organismo. Então, volto lá no ponto
onde nós estávamos no resultado, né, essa resposta na menor diversidade. E olha que interessante, em comparação com o grupo controle, ou seja, dos indivíduos eutróficos, os indivíduos com obesidade apresentaram anormalidade em 57 vias, principalmente no metabolismo de carboidratos e lipídios. Olha isso, olha o que você tem que entender. Nós tivemos em pessoas obesas anormalidades em vias que impactam na mudança do metabolismo de carboidratos, lipídios. Olha só a resposta de aumentar agora a lipotoxicidade. Aumenta agora a liberação de fosfolipídios de membrana, que são convertidas em ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico é convertido para a enzima ciclooxigenase em agora prostaglandinas e depois tromboxanos. Tromboxanos levando à formação de trombos. Fala com o seu aluno, mostra para ele como você reduz essa resposta fisiológica. Perturbação no metabolismo de carboidratos. Agora eu posso ter agora um prejuízo na cascata de sinalização da insulina. A insulina precisa se ligar ao seu receptor e ativar a cascata da insulina, que são várias proteínas que precisam ser ativadas. Desde a fosfatidil-inositol 3-quinase, a fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, fosfoinositide dependente, AKT e GLUT4, vai ter menor resposta fisiológica. Por isso que você precisa compreender essa repercussão fisiológica, para não dizer nunca mais na sua vida que basta apenas analisar déficit calórico. Porque se precisa analisar apenas déficit calórico, nem do professor de educação física precisa, nem do nutricionista precisa, qualquer blogueiro consegue fazer isso. Emagrecer uma pessoa é fácil nos 4 primeiros meses. Qualquer um faz, está cheio de notícias nas redes sociais que você sabe disso. Emagrecer a pessoa nos 4 primeiros meses é fácil, qualquer um consegue fazer isso. Quero ver continuar fazendo essa pessoa emagrecer depois de 6, 8, 10, 12 meses. E o mais importante, que ela continue magra. Então a conclusão desse estudo é justamente o quê? Que esses achados revelaram o quê? As diferenças na microbiota intestinal de obesos e indivíduos controle, que são os eutróficos, fornecendo suporte de que a microbiota intestinal pode ser usada como alvo para o tratamento da obesidade. E quer saber do melhor? Já há estudos que mostram que o treinamento e a dieta, quando bem prescrito, fornece agora um reajuste fisiológico. Essa desbiose, essa alteração na microbiota intestinal, com o treinamento e com a dieta, agora tem um reajuste. Então agora eu vou ter uma melhor comunicação, inclusive imunológica, formação de vitaminas, eu vou ter melhor controle do eixo sistema nervoso central e intestino, o eixo cérebro-intestino. Esse eixo é a comunicação do sistema nervoso central agora com o intestino. Eu tenho agora o sistema nervoso entérico, liberando neuropeptídeos importantes que está ligado à saciedade, como o neuropeptídeo YY, como o GLP-1 que atua na saciedade, em pessoas com sobrepeso e obesidade, tudo isso está alterado. Então nós precisamos compreender tudo isso para que a nossa análise e repercussão que o nosso treino possa promover, possa ser específica. Agora a pergunta é, como que o treino tem que ser estruturado? Tem que ser ajustado para poder promover impacto? Aí fica essa conversa para uma próxima, para um próximo artigo, para uma próxima aula. Espero que essa aqui possa ter contribuído com vocês. Valeu, galera, vamos que vamos, o nosso olhar precisa ser mais aprofundado, porque sobrepeso e principalmente obesidade abdominal é uma doença e merece toda a nossa atenção para que a gente possa transformar a vida dessas pessoas, porque elas precisam muito da gente. Um abraço.